Olá, bem-vindos ao canal Semeando Boas Sementes Oficial, o seu canal de palavras, estudo, meditação sobre o Reino de Deus. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Eu já trouxe até aqui no canal, mas hoje nós dois vamos conversar com vocês sobre esse tema. Porque as pessoas confundem, aquele famoso confundir a liberdade com libertinagem. Então a gente vai falar sobre esse tema. Fica com a gente, assiste esse vídeo todo, ok? Já interaja aqui dizendo de onde você é, sugerindo novos temas para o nosso podcast, ok? Fala um pouquinho com eles. Então, pessoal, Deus abençoe você e a sua família. E esse tema é um tema, como ela falou, se confunde. Nós estamos no Evangelho, pela misericórdia de Deus, há algumas décadas, né? Então nós tivemos e vimos vários tipos de cristão dentro das igrejas, né? Então, esse tema graça, ele é muito delicado. E nos dias atuais, as pessoas, pela que a gente acompanha, então esse tema é um tema que nós temos que meditar na palavra. O que a palavra nos diz? Essa palavra nos diz o que sobre a graça? E nós nesse tema sobre isso. Então a gente vai trocar essa ideia junto com vocês, pela nossa experiência, pela experiência de vocês, e tirar proveito da palavra, né? Que a palavra é a resposta para tudo, a palavra de Deus. Sim. É isso? Sim. Então acompanha aí, se você tiver sua Bíblia de papel, pega. Se você não tiver, acompanha ouvindo a leitura da palavra. Hoje a mensagem falou sobre a graça. Nós iremos meditar em Efésios 2. Efésios 2. Vamos ler o capítulo até o 10, né? Lê aí. Vamos ler. Mas antes, Senhor, em nome do Senhor Jesus, consagra, abençoa essa palavra. Dirige, Espírito Santo. Fala o que o Senhor quer falar. Usa-nos em nome do Senhor Jesus. Que essas palavras alcancem os corações. Amém. Amém. Vamos ler Efésios 2, do 2 até o 10. Nós vamos ler os 2 até o 10. Começa assim. A salvação é pela graça. É o título. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ele está falando de quem aí? Está falando de nós, tá? Nós éramos, lá atrás, se fosse lá atrás, nós seríamos chamados de gentios, tá? Gentios. Então, nós vivíamos na prática do pecado, no pensamento do pecado. E ele nos vivificou. Como? A gente vai ver aqui. E noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, no espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo na misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, ó glória, para mostrar nos séculos vindouros, olha, agora para mostrar, olha só, ele fez isso há mais de 2000 anos atrás para mostrar nos séculos vindouros, nossa geração, olha que bênção, mostrando nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça,
pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Interessante aí, pessoal. Vamos analisar essa mensagem. O foco principal é a graça. A graça é um benefício que Deus, nos deu. Nós não temos mérito nenhum. Qual o mérito que nós temos? Não temos. Mas o Espírito Santo nos convenceu e nos mostrou o caminho de Cristo. Então, Ele vem nos lapidando, porque a obra de Deus é contínua. Nós temos que sempre estar ali, meditar, buscar, ser renovar. A cada amanhecer, exatamente. Nós temos que renovar a nossa fé. Está escrito. É como outros vídeos que até ela falou sobre isso. Que não existe salvo uma vez, salvo para sempre. Então, existe essa confusão. Pela graça sois salvos. Sim, pela graça, porque nós vivíamos no curso desse mundo, na prática desse mundo. Os desejos da carne. O desejo quando eu conheci ela numa festa de rua. Ali a gente conversava, ela bebia, eu também bebia. Então não tinha nenhum compromisso com Deus. Essa é a graça. Olha só, não tínhamos nenhum compromisso com Deus. Então, quando essa graça nos alcançou, o quê? A misericórdia de Deus, e o Espírito Santo começou a trabalhar através dela primeiro, tudo que nós estávamos passando naquele momento. Então, às vezes, um momento difícil é para isso também, para nos renovar, sim, mas também para nos reconciliar com Deus. Então, naquele momento que eu pelo menos, não tinha compromisso nenhum com Deus. Então, a graça nos alcançou. A graça nos alcançou. Então, a graça é isso. Ela nos alcança e nós temos que viver essa graça. Ter tipo uma gratidão, dia após dia. Porque no livro também de Mateus 7, fala sobre isso. Porque não é pela graça. E mesmo nós estamos na igreja, até sendo uma autoridade espiritual, sendo um padre, um sacerdote, ou um pastor, um bispo, ou um apóstolo, sei lá qual for, um obreiro, um diácono, ou um responsável de grupo, isso não nos garante a salvação. Não nos garante, pessoal. Porque a Bíblia fala sobre isso. Por isso que a Bíblia, nós temos que meditar na palavra, pedir a direção do Espírito Santo. A Bíblia fala assim, olha só, em Mateus 7, rapidinho, no versículo 21. Olha assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia. Qual é o dia, pessoal? Parou para pensar? O dia que nós iremos ser julgados. O dia que nós estaremos diante de Deus para ser julgados. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Sabe o que significa? A pessoa, ela achava que era filho de Deus. Era servo. Conhece, pelo menos. Ela conhece a palavra. Conhece, mas não pratica. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Ele pregou a palavra. Profetizamos nós em teu nome? É uma pergunta. Em teu nome não expulsamos demônios? Olha, fazer a obra de Deus. Não expulsamos. Em teu nome fizemos muitas maravilhas, milagres. Milagres. De repente a pessoa era um homem, a mulher de Deus que eram usados por Deus para fazer grandes milagres. Sabe o que vai falar? Então lhe direi abertamente,
Nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticai iniquidade. Olha só, olha, já parou para pensar, pessoal? É a pior coisa que um ser humano pode ouvir na vida. Achar, olha só, André, achar que está dentro da igreja, está salvo. E não está. Não está. Mas como isso? Porque ela pratica iniquidade. Às vezes ela tem um coração maldoso, pessoal. Ela deseja mal a pessoa. Ela não fica feliz com a alegria do irmão dentro da igreja. Sabia? Ó, tem uma mensagem que a gente deu há pouco tempo também, é uma mensagem que se deve guardar, guarda o coração, é isso. Porque às vezes a pessoa é maliciosa, pessoal. Te vê com maus olhos. Entendeu? Isso tudo desagrada a Deus. Tudo isso desagrada. Por isso que nós temos que ter um coração limpo, um coração puro, temente a Deus. Porque isso também tem a ver. A Bíblia fala, aquele que pode fazer o bem e não faz, está pecando. Então tudo isso, nós temos que vigiar com tudo isso. Essa mensagem é muito forte para a gente, pessoal. Para todos nós. Entendeu? Nós estamos na igreja há muito tempo, buscando a Deus, nós temos que vigiar. Aquele que está de pé, cuida para que não caia. Então essa graça foi nos alcançada e nós vivíamos na incredulidade do mundo, praticávamos a imundície do mundo. Outrora, você, de repente, está nessa prática ainda, não se converteu. Se arrependa, porque nós não sabemos o dia do Senhor. Porque o dia do Senhor pode, de repente, demorar. Eu falo assim, o arrebatamento. Mas quem garante que amanhã você estará vivo? Principalmente quem mora aqui no Rio. O Rio é totalmente violento. Nós já passamos situações difíceis, pessoal. Eu já tive com um fuzil no peito, assim, ó, vamos matar eles. Nós tivemos essa experiência. E o livramento de Deus nos alcançou. Porque lá no início, isso aconteceu há alguns anos atrás. A gente era até noivo nessa época, noivo. Então Deus já vinha ali, ó, guardando a nossa vida. Nós tivemos já, se a gente for um dia, nós vamos fazer um vídeo só para isso. Os livramentos que Deus nos deu. Vocês não têm ideia, parece, ó, diante do Espírito Santo. Estou falando isso. Nós tivemos cada livramento. Deus já assim, ó, lá atrás. Cuidando, né? Ó, quando éramos namorado, noivo, depois de casado, até tiro nós deram no nosso carro, até tiro, pegou assim a direção da bala, né, do projétil, a direção ia pegar certinho nas costas, nas minhas costas. Mas Deus nos livrou. Isso lá atrás, ó, muitos anos atrás. Bateu no carro, furou e vazou para fora. Não foi nele. Eu acredito. Essa graça nos alcançou e nós estamos aqui. E essa graça pode alcançar você. E se você é firme com Deus, nós temos que vigiar para não andarmos na iniquidade, com maus olhos. Isso você sabe que é errado ou não. Você sabe. Então, essa é a mensagem de hoje, né? Com certeza. Como a gente já falou essa semana que passou, eu trouxe para vocês esse tema também. Salvo uma vez, salvo para sempre. Se você não viu o vídeo, assista, está aqui no canal. Mas sempre tem coisas novas. A palavra de Deus, ela sempre está se renovando. Ela não é ultrapassada, como muitos pensam que é. Não, cada dia ela se renova, cada dia ela te traz uma novidade. Você pode ler a mesma passagem 10, 20, 30 vezes. E todas as vezes que você for ler, o Espírito Santo vai te mostrar algo diferente, algo novo ali, para te alimentar. Sabe o que me chama a atenção nessa mensagem? Não somos salvos pela obra, pessoal. Não é pela obra, é pela graça, pela misericórdia de Deus. Mas não dê ocasião à carne. A Bíblia fala também assim, ó. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E não me deixarei me levar por nenhuma delas. Sabe o que significa? O mundo está aí. O mundo é a convivência entre as pessoas, o que você faz. O mundo está aí.
Vão se apresentar coisas para você fazer você cair. Mas você tem que ter o quê? Sabedoria. Um olhar espiritual e enxergar assim, não, aquilo ali é laço. Ele está querendo me derrubar. Como eu falei no outro vídeo, ficar com a anteninha ligada. Ali não é de Deus, não. A gente tem que ter uma visão espiritual, pessoal. Pede isso a Deus. Eu peço muitas vezes, meu Deus, que eu tenha visão espiritual, que eu enxergue aquilo que os homens comuns não enxerguem, mas sim o que o Senhor quer que eu enxergue. O Senhor faz eu enxergar com um olhar espiritual tudo. Pede isso a Deus, Deus vai te dar. Pede direção. Gente, nós temos ao nosso lado, conosco, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo. Então, tudo que a gente pedir com fé, crendo, está escrito na palavra dele, que ele ouve e responde. Às vezes, não é imediato, porque o nosso tempo é completamente diferente do tempo de Deus. A gente nem entende que às vezes está passando. Completamente. Às vezes você até pensa erradamente, peça perdão quando acontece isso, que eu também já pensei e já pedi perdão a Deus. Deus não está me ouvindo, Deus não está me respondendo. Não fale isso, não pense isso. Porque Ele está vendo, ouvindo e agindo, só que Ele está agindo no tempo dele. Exatamente. Tá? Acalma o teu coração, olha para Cristo, olha para frente e segue com Jesus. A melhor escolha que nós fizemos na nossa vida foi largar aquele mundo imundo que a gente vivia, fazer aquelas coisas horrorosas que nós fizemos lá atrás, no passado, nós fizemos, né? E hoje a gente procura. Éramos filhos da desobediência. Da ira. Né? Como está na palavra aqui. Nós éramos. Isso. Hoje nós somos filhos de Deus. Glória a Deus. Hoje a gente tem Pai. Um Pai maravilhoso, o Pai Todo-Poderoso. Hoje nós não somos órfãos da fé. Nós temos um Pai que é com a gente. E em todas as batalhas, vem lutas. Vem dificuldades? Vem. Não pense em você porque, eu leio a Bíblia todo dia, eu vou na igreja todo dia, eu tenho um cargo dentro da igreja, que não vai vir lutas para você. Na verdade, sim, pelo contrário. Acho que vem até mais forte. Não, pelo contrário. Vem mais nós que somos filhos, você que é filha e filho, você é o foco, é o alvo, melhor dizendo, a palavra exata, esse é o alvo. Que querem te tirar daqui. Porque quem está vivendo na prática do pecado, pessoal, está lá já. O diabo já está assim, isso aí já está na minha mão já. Já é. Agora, quem vive segundo a vontade de Cristo, verdadeiramente alicerçado na palavra, fazendo a vontade de Deus, você é o alvo. Então você não pode sair da direção, você tem que estar ali, firme. Vem o que vier. Com luta, com perseguições, injustiça, mas isso tudo faz parte, pessoal. Tudo faz parte para crescer a sua vida. É tudo isso que um dia nós iremos fazer um vídeo só da nossa experiência assim, milagrosa mesmo que esse vídeo está até demorando um pouco. Está grande. Está grande. Mas assiste, compartilhe, que é muito abençoado. Nós iremos fazer um vídeo só para isso, só lembrando das coisas que nós passamos juntos, mas vencemos ali, vencemos. E iremos vencer todas as dificuldades que se apresentarão, os desafios da vida para isso, pessoal. Os desafios para vencer. Isso te dá uma experiência, te dá uma força, te dá uma fé, te dá um ânimo, um agarro. Se eu venci aquele problema, aquela situação, vou vencer esse. Esse é o propósito de Deus. É verdade. E outra coisa, como a gente, para terminar esse vídeo, gente, esse vídeo realmente ele ficou maior do que a gente pensou que seria, mas é aquele negócio. A gente planeja uma coisa, mas o Espírito Santo vai falando e a gente vai... Ele está falando e a gente está falando. Então é dessa forma. O mundo espiritual é desse jeito. Você que é espiritual, que é do Espírito, você entende o que eu estou falando. O Espírito Santo vai direcionando. Então, Deus fala com a gente. Existe um momento na minha vida, fala muito rápido, que eu passei, nós passamos, né? Mas foi comigo.
assim, propriamente dito comigo. Foi o momento mais Os difícil mais da minha íntimos vida. sabem qual é a história. Exatamente. As pessoas que nos conhecem sabem. Né? E eu pensei que acabou. Ela iria Que eu ia embora desse mundo, porque com Jesus, mas eu pensei que eu iria ir. E a gente, eu era muito mais nova, né? Então ainda tinha tantas coisas como ainda tenho, né? Para poder fazer, que quero realizar. E aí eu fiquei triste, muito triste, já da igreja, tá? Fazendo a obra. Mas eu fiquei com o coração muito triste. E uma vez, eu deitada na cama, ele botava muito, de frente assim, ficava o computador, ele botava muitas mensagens o dia inteiro para mim ficar ouvindo. Então, o quê? Ocupar a mente com coisas boas. E eu só ouvindo aquilo ali, eu só ouvia aquilo. Mas mesmo assim, chorando, triste, achando que acabou. Mesmo assim, ouvindo aquelas palavras todas, conhecendo a palavra, fazendo a obra, mesmo assim, meu coração se entristeceu. Mas, o que Deus fez? Ele falou assim, eu imagino que foi dessa forma, olha, eu estou falando com você através dos vídeos no YouTube, eu estou falando com você através do seu esposo, estou falando com você através lá do pastor da tua igreja, das orações dos teus irmãos da igreja, e mesmo assim seu coração ainda está triste, então eu vou falar com você, eu próprio vou falar. E Deus falou comigo, deitada na cama, ele falou comigo, levanta. Primeira coisa que ele mandou, eu falei, levanta, porque eu estava tão triste, não estava nem querendo tomar banho, nem comer, estava muito triste de verdade. Mas quando eu escutei aquela voz, levanta, levanta. E ele falou para mim, como ele falou para Josué, eu ouvi Deus falar comigo. Deus fala. Ele falou assim, ó, ser forte e corajosa, porque eu sou contigo. E você não vai vencer deitada nessa cama. Quando eu vi aquilo, eu levantei e desci, fui da minha mãe, que a minha mãe mora na casa de baixo. Perguntei a ela se tinha comida e ali eu comi. E ali, daquele dia em diante, eu não me curvei mais para o que estava me perturbando, que estava querendo tirar minha paz. E dali em diante, Deus me deu uma força tão grande, tudo foi se abrindo, foi tudo assim, ó. Ele enviou pessoas incríveis para cuidar de mim, e aquela tristeza, tudo aquilo saiu, e dali nasceu uma nova pessoa. Aquilo ali foi o renovo da minha alma. Sabe o que era? Você estava aprisionada na sua mente. Estava aprisionada na sua mente. Claro, pessoal, quando a pessoa recebe uma notícia ruim, é normal, isso aí não existe super-herói da fé, não existe a pessoa, eu sou um pregador, sou de Deus. Vai dar uma festa. Ó, eu assisto muito vídeo, o Espírito Santo te direciona, quem é de Deus e quem não é. Quem é de Deus e quem não é. Primeiro, quando a pessoa é de Deus, ela não fica atacando, ela não fica acusando, ela não fica julgando ninguém. Porque quem deu autoridade para a gente, ser um pecador, julgar alguém? Deus não dá essa autoridade. Lá nesse livro que a gente leu, em Mateus 7, 21, a partir do 21 que a gente leu no início. Mateus 7, não julgueis para que não seja julgado. Então a gente não tem capacidade de julgar ninguém. Claro, a gente vai fazer comentário no dia a dia, poxa, que irmão ali pregou, aquele pastor, mas não é um tom de julgar, a gente não pode julgar ninguém, entendeu? Então, por isso que eu estou falando, nós não temos capacidade, Deus não deu essa autoridade de julgar ninguém, nós não temos, então a gente tem que vigiar. Por que eu estou fazendo essa introdução e essa conclusão? Porque a gente tem que ver a palavra, e existe vídeos, né, que você vê que não é de Deus, então você não vê. Agora, aquele vídeo que te incentiva, que você vê que é de Deus, que está buscando a Deus, que está te direcionando na fé para você viver uma vida santa e agradável a Deus, aí você vai ver que é uma coisa de Deus, do Espírito Santo. Então, o que eu estou falando? A mente dela ficou ali aprisionada, né? Sendo bombardeado pela insegurança, pelo medo, pela aflição, isso é normal. Mas depois que ela começou, Deus falou com ela, e a mente dela começou a focar ali em receber sua mensagem, né? De fé, de coragem, de ânimo, de entusiasmo. Ali começou. Eu
ouvi, criei e obedeci. E a resposta é aqui, estou aqui. Graças a Deus, estou Pela aqui. glória de Deus. Estou aqui, gente, estou aqui. Pela misericórdia de Deus. Meu Deus, muito obrigada, te amo. Muito obrigada. Deus tem que nos usar, né, pessoal? Não existe fim assim. Claro, tudo tem seu tempo, né? Tudo tem Tudo tem tempo nessa terra. Muitas pessoas vivem 100 anos, 80 anos, 90 anos, né? 60 anos, 70, uns vivem menos, outros mais, outros morrem jovens, mas a gente tem que viver pela fé e crendo que Deus existe um propósito na nossa vida, Sim. na sua vida também. Pessoal, muito obrigada. Se você chegou até aqui, nossa, a gente agradece muito. Com certeza o Espírito Santo falou forte com você, fez você chegar até aqui, e com certeza esse vídeo ficou longo. Tá? Mas abençoado. Com certeza. Então, Esclarecedor. para quem chegou até o fim, bota aqui, ó. Pela fé, na fé. Pela fé, na fé. Coloca aqui para a gente saber quantas pessoas chegaram até o final desse vídeo. Deus abençoe a todos. Muito obrigada por você fazer parte aqui da família Semeando Boas Sementes Oficial. E se você ainda não faz, faça parte dessa família, desse canal evangelístico. Vamos semear boas sementes. Oficial. Deus abençoe você e a sua família. Até o próximo. A gente se encontra nos próximos vídeos. Deus abençoe.